O choro fraco cortou a madrugada. Mila parou, o coração disparando, e se inclinou sobre o arbusto ao lado do prédio. Entre as folhas, uma bolsa esportiva branca se mexia. Ao abri-la, o ar lhe faltou. Um bebê minúsculo, tremendo de frio, a fitava como se pedisse socorro. Sem pensar, Mila o tomou nos braços e ali mesmo, na calçada silenciosa, decidiu que não o deixaria para trás. Aquela criança seria dela. 5 anos depois, a sala estava tomada por balões, risadas e o cheiro doce do bolo de aniversário de Alice. Tudo parecia perfeito, até o interfone tocar. Um toque insistente, fora de hora. Mila abriu a porta e, ao ver quem estava ali, sentiu o chão vacilar. A festa continuou às suas costas, mas na entrada, diante dela, estava um convidado que não deveria estar ali. E nada, depois disso, seria igual. Olá! Antes de começarmos essa história que vai mexer com suas emoções, deixe-me fazer uma pergunta. Você já está inscrito no canal? Se ainda não está, aperta aquele botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E você, que já faz parte da nossa família, deixe nos comentários de qual cidade e país você está nos ouvindo agora. Adoro saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. Agora sim, prepare-se para uma jornada repleta de reviravoltas, segredos do passado e descobertas que mudarão vidas para sempre. Vamos começar. O dia tinha sido um verdadeiro pesadelo. Mila caminhava pelas calçadas de pedra portuguesa do parque, sonhando com o momento em que poderia finalmente chegar em casa. Ricardo Sérgio, seu chefe, parecia ter enlouquecido naquela manhã. Seria possível que o sempre bem-humorado e galante diretor estivesse enfrentando problemas pessoais? Ele não estava em si naquele dia. Chegou até a gritar com Leninha, aquela garota ingênua de rosto angelical e enormes olhos sinceros. E por quê? Apenas porque ele não gostara do café. Está azedo, reclamou ele. Desculpe, senhor, mas compramos o melhor café do mercado, ela tentou explicar, mas nada parecia acalmá-lo. A verdade é que ninguém preparava café melhor que Leninha, todos sabiam disso. A garota entendeu logo que havia algo muito errado. Mila também percebeu. Como ela poderia adivinhar que o último cliente mudaria completamente os termos do contrato? Os fornecedores já tinham deixado todos apreensivos. Os responsáveis pela logística estavam desesperados pedindo esclarecimentos. Durante as negociações, ficou claro que havia uma necessidade urgente de aumentar o volume de fornecimentos, o que significava recalcular tudo. Não era questão de minutos chegar a um acordo, e Ricardo Sérgio certamente faria questão de explicar que poderia demitir até mesmo funcionários de nível gerencial, por falta de profissionalismo. Nesse emprego, Mila continuava sem vida pessoal, e os anos passavam sem deixar rastro. Já tinha percorrido quilômetros de distância entre seus sonhos e a realidade. 34 anos não era a melhor idade para uma mulher solteira. Pelo menos, era o que sua mãe repetia constantemente. Ela não tinha marido, e a pressão familiar só aumentava. Nem conseguia sonhar com seu trabalho favorito envolvendo crianças, e Maria Helena a lembrava disso todos os dias. O tempo está passando, dizia a mãe. Para uma mulher moderna, a idade deveria ser um conceito relativo. Mas como explicar isso para Maria Helena, uma mulher conservadora, para quem a ausência de família aos 40 anos era praticamente uma sentença? Ela própria havia dado à luz cedo, aos 18 anos, e aquilo mudara completamente sua vida. Naquela época, a aspirante a bailarina teve que desistir de seus sonhos e enfrentar a realidade. Tudo começou quando Maria Helena conheceu Marcelo em uma grande festa na capital. Era um jovem bonito e intelectual, a alma da festa. Um pianista excepcional, ele se aproximou dela após a apresentação com um grande buquê de rosas brancas. Na eloquência e no talento musical, não tinha igual. A bailarina, não corrompida pela atenção masculina, se entregou completamente àquele amor. Foram 6 meses de namoro intenso,
Restaurantes, buquês, presentes, caminhadas sob a lua. Maria Helena já esperava sua partida para o Rio de Janeiro para estudar dança profissionalmente quando Marcelo recebeu um convite para uma turnê internacional. Era o auge dos anos 90, uma oportunidade única para pessoas criativas. Talvez fossem os únicos apaixonados verdadeiros, entregando-se um ao outro completamente. Ela ficou ansiosa para se instalar na capital depois que a turnê do pianista terminasse e construir sua felicidade juntos. Não era assustador ter que esperar um pouco, mas Marcelo partiu no meio do verão e então tudo se desenvolveu nas piores tradições do drama romântico. Maria Helena percebeu que havia algo errado com seu corpo. A consulta médica trouxe a notícia devastadora: gravidez. O balé estava acabado, todos os sonhos destruídos. Mas a pior coisa era ter que admitir aos pais que, aos 17 anos, estava grávida. E o pai da criança, embora fosse uma figura pública promissora, havia desaparecido sem deixar rastro em uma direção desconhecida. Ele não tinha colocado um anel em seu dedo anelar. Não havia compromisso oficial. E todos aqueles anos de trabalho árduo nas sapatilhas de ponta, os ensaios sob o olhar crítico dos professores, tudo tinha sido em vão. "O que foi que eu fiz?" murmurou baixinho a futura mãe. "Será que não vou dar um jeito?" E Marcelo não tinha ido embora para sempre, ela pensava. "Vou contar para ele e tudo se resolverá. Papai é uma pessoa compreensiva, e mamãe também. Vão gritar um pouco, mas vão entender." Com esse pensamento, Maria Helena se acalmou e caminhou para casa com passos firmes. Mas houve um escândalo monumental. Os pais não ficaram do lado da filha. "Você fez isso consigo mesma", gritou o pai. Jorge, o avô, tentou empurrar a esposa para o lado, procurando de alguma forma proteger a menina da fúria materna. "Uma filha grávida na casa dos Nogueira? Em que você estava pensando? Ele vai se casar com você? Você realmente acredita nisso?" "Sim, ele só queria uma coisa, sua tola", continuou a mãe. "Você conseguiu o que queria e ele fugiu. A Europa é grande e você nunca mais vai vê-lo. Suma da minha vista." O pai Jorge ficou em silêncio. Finalmente disse com voz controlada: "Amanhã você vai resolver essa situação. Vou ligar para quem for preciso. Eles não são pontuais, mas vão atender. Depois você terá alguns meses de descanso em algum lugar e talvez ainda tenha tempo de ir para o Rio de Janeiro." Jorge saiu da sala de estar, dando um tapa demonstrativo na mesa. A mãe, através da porta entreaberta, perguntou com esperança nos olhos marejados de lágrimas: "O que devemos fazer agora, minha filha?" Eu mesma fiquei chocada com a reação do seu pai, mas você pode entendê-lo. Ele tinha tanta esperança de que sua amada filhinha brilhasse no grande palco. E então isso aconteceu. Maria Helena abraçou a mãe. "Mas eu não quero me livrar da criança. E o Marcelo?" "Sejamos realistas, filha." "O que você acha que o Marcelo vai fazer? Largar tudo e correr de Paris até você? Não me faça rir. São os tempos, sabe? Um garoto normal da província. Mãe, ele me ama." "Não me faça rir, minha querida. Que tipo de amor é esse? Buquês de flores, doces, serenatas debaixo da janela. Você ainda é muito jovem para falar de coisas grandiosas. Mas vamos ficar com a criança. Já lidei com situações piores. Vou falar com seu pai. Vá para a cama agora." Depois de ouvir sua mãe, Maria Helena foi para seu quarto e chorou no travesseiro durante metade da noite. De manhã o pai apareceu. A julgar pelos olhos dele, ele também tinha chorado bastante, mas, abraçando a filha, o homem cansado disse: "Está bem, minha pequena, faça como quiser. Sua mãe não vai me dar sossego de qualquer jeito. Vamos criar essa criaturinha juntas de alguma forma." A pequena Mila veio ao mundo no Natal. Os avós mimaram a menina com presentes, e apesar da aparência reservada inicial, a família aos poucos foi recuperando a alegria. Um verdadeiro milagre aconteceu quando Maria Helena foi contratada para dar aulas em uma escola de balé. Ela entrou na faculdade como aluna de ensino à distância e tentou esquecer Marcelo, concentrando-se no futuro da filha. Mas Maria Helena não desistia da ideia de que Mila precisava se casar. "Mãe, eu me dediquei de corpo e alma a você,
E agora você quer que eu faça o quê? Mila rebatia, cansada. Eu quero netos, não está claro? Retrucava a mãe. Então, onde posso encontrá-los? Devo ir procurar na horta? Mila erguia os olhos do laptop com desagrado. Mesmo que não fosse na horta, você já tem 34 anos e não consegue nem arranjar um namorado. Os anos passam e você não terá mais tempo. Ninguém vai nem olhar para você. Temos que encarar a realidade. De que ilusões você está falando? Sou casada com o meu trabalho, você mesma diz isso. Será que estudei tanto tempo na universidade em vão para que depois homens pudessem me prender em correntes de cozinha? Era tarde da noite quando Mila saiu do apartamento após mais uma discussão acalorada com a mãe. Você ainda está sofrendo por causa do seu pai, Maria Helena tinha gritado. Não consegue esquecê-lo. Aquilo tinha sido o limite. Mila não queria ter filhos. Tinha planos de carreira. Queria viver para seu próprio prazer e não depender de ninguém. Você está louca, criança? Maria Helena continuara. Quem está confundindo sua mente desse jeito? É claro que não é nada vantajoso para Ricardo Sérgio deixar uma funcionária dessas entrar em licença maternidade. No fim, os netos já nem importam. E o que está arruinando a vida da minha filha? Desculpe, mãe, mas pare com isso. O que Ricardo Sérgio tem a ver com isso? Mila compreendeu que sua mãe não podia mais conter o desejo obsessivo por netos. Quantos escândalos já tinham ocorrido sobre esse assunto? Era impossível convencer a mulher do contrário. Mila não tinha nenhuma vontade de encontrar um marido. Alguns de seus relacionamentos amorosos tinham terminado mal. Miguel, seu colega de classe com quem as amigas previam um casamento sólido, acabou sendo alguém que escondia várias namoradas ao mesmo tempo. O último amor que a garota perseguiu como gato no cio acabou casado com outra. Casos passageiros não contavam. Para Mila, era uma questão de princípio. Se casaria, seria apenas por amor verdadeiro. Vamos encerrar esse assunto. Nossa conversa não vai terminar bem. Mila tentou se afastar do conflito. Sim, não há nada de bom mesmo. Maria Helena não se acalmava. Você vai se lembrar das minhas palavras quando tudo estiver perdido. Não pretendo mais ouvir isso. Mila pulou do sofá. E você vai tentar me manipular enquanto fica aqui sozinha, lembrando-se da sua pianista pouco atraente? Mila, como vai, garota? Ela saiu correndo da sala de estar, empurrando a mãe sem querer, e começou a se vestir rapidamente. Para onde você vai? Maria Helena tentou dizer num tom conciliatório, mas acabou soando cética. Não é da sua conta, respondeu a filha irritada. Você fica me cutucando com a minha idade. Sim, eu já tenho 34 anos, o que significa que você não tem o direito de se interessar por onde eu vou e o que eu faço. Com essas palavras, Mila vestiu rapidamente o casaco e saiu do apartamento, batendo a porta com força. A menina estava chorando do lado de fora, esperando o elevador. Ela não queria de jeito nenhum ofender a mãe, mas tudo aconteceu como sempre. Ela entendia perfeitamente que Maria Helena, em alguns aspectos, tinha razão. Mas isso não ajudava a decidir para onde ir. Voltar agora, como se nada tivesse acontecido. O orgulho não permitia. Mariana, sua melhor amiga, não era uma opção. Ela tinha seus próprios problemas, 2 crianças e um marido desatento amontoados num pequeno apartamento de 2 quartos nos arredores. Todos estavam endividados e constantemente economizando. Mas eram felizes assim. Mila, por outro lado, era Milana Nogueira, neta do acadêmico, uma mulher inteligente e bonita. Ganhava bem e era bem-sucedida segundo todos os padrões da sociedade moderna. Mas não conseguia se sentir feliz de jeito nenhum. Será mesmo verdade que não existe alegria sem filhos? Ela pensou. Isso tudo não passa de estereótipo. Preciso sair da casa da minha mãe imediatamente. Não haverá mais conflitos. Mila pegou o telefone e ligou para o avô. Alô, vovô? Após 5 toques, a voz familiar de Jorge soou. Mila suspirou aliviada. Sou eu, querida. Por que está ligando tão tarde? O avô percebeu pela voz que ela estava chorando. Que foi? Maria Helena de novo? Ela não consegue se controlar. Mila começou a chorar novamente. Simplesmente parei de ouvir e fui embora.
Posso ir até você? Claro, querida. Venha. Quer que eu chame um táxi? Não pode dirigir neste estado. Vovô, não se preocupe. Chego aí em meia hora. A voz de Jorge trouxe aquele calor que sempre preenchia a alma de Mila desde a infância. O avô não apenas a vigiava, mas demonstrava mais interesse por ela do que qualquer outra pessoa. Ele adormecia ao lado do berço dela quando estava doente, levava-a a clubes e ajudava com os trabalhos de casa. Jorge sempre a reconheceu como pessoa, especialmente quando a avó faleceu e ele ficou sozinho. Mila o ajudou a lidar com a perda. Chegou a tentar encontrar uma nova companheira para ele, mas o velho permaneceu irredutível. Dizia que já tinha vivido sua vida e ninguém poderia ocupar o lugar da avó. O avô era, com toda razão, um verdadeiro amigo de Mila. Só ele conseguia ouvir tudo o que estava acontecendo dentro dela e realmente entendia seus sentimentos. Quando Mila entrou no carro e ligou o motor, havia um trânsito ativo perto do estacionamento. A cerca era um local predileto dos passeadores de cães da região, e, a princípio, pareceu à garota que havia um saco de lixo nos arbustos. Mas esse saco, claramente, estava se mexendo de forma estranha. Nunca antes visto como lixo se movimentando sozinho, Mila pensou. Estão jogando lixo onde moram e eu não sei porquê. Enojada com essa ideia, a garota dirigiu-se ao pacote, pretendendo cumprir o dever de uma inquilina decente e jogar no lixo. Eram apenas 2 passos até as lixeiras. Era mesmo tão difícil assim? Eu vou te contar, resmungou Mila para si mesma, caminhando em direção aos arbustos com desagrado. À medida que se aproximava, viu com a luz do celular que nos arbustos não havia uma sacola comum, mas sim uma bolsa esportiva branca de couro. Dentro dela, algo claramente se movia e fazia barulho. Ai, meu Deus, não pode ser um gatinho, sussurrou Mila. Ainda criança, ela não podia simplesmente passar por perto de animais abandonados. A menina imediatamente levava para casa os bichinhos que encontrava, provocando a ira de sua mãe. Só isso que faltava agora. Ela sentou-se ao lado da bolsa com a respiração suspensa e, com a mão trêmula, puxou o zíper. Mamãe, mamãe, venha aqui rápido! Mila gritou confusa, correndo para o interfone. Por que você está gritando? Você já voltou? Respondeu Maria Helena maliciosamente, saindo para o corredor. Mãe, meu Deus, por que você trouxe uma sacola suja para cá? Não, cala a boca, mãe, por que tanto pânico? Uma criança está se mexendo ali dentro. O quê? Que gracinha, que criança? Você está louca? Com um movimento confiante, Maria Helena tirou a bolsa da mão de Mila e olhou para dentro. Senhor Jesus, o que é isto? Ela exclamou. De onde você tirou isso? Mãe, o que você está dizendo? Estava lá nos arbustos. Eu achei quando passei pelo estacionamento indo para a casa do meu avô. Vamos rápido, se acalme. A mulher recompôs-se. Vamos entrar. Mãe e filha estavam sentadas no sofá, olhando para o que encontraram dentro da enorme bolsa esportiva. Embrulhada em alguns panos sujos, uma criaturinha da qual o bebê tentava se libertar se mexia e emitia sons abafados. Maria Helena levantou-se e foi encher uma bacia com água morna. O que será que estava acontecendo? Alguém simplesmente tinha deixado o bebê na rua. Não parecia acidental. Como você poderia esquecer acidentalmente seu próprio filho? A água jorrou ruidosamente dentro de uma bacia amarela brilhante. Tudo na cabeça de Mila estava confuso. O que ela deveria fazer agora? Chamar a polícia? E se isso realmente fosse um acidente e agora os pais estivessem correndo atrás do bebê? E se a criança tivesse sido sequestrada? Nesse caso, a primeira coisa era denunciar. Mas era assustador. Talvez a acusassem de sequestro se não conseguisse provar sua inocência. O Estado não estava muito interessado nesses casos. Vou ter que esperar muito tempo por você? Interrompeu a voz autoritária da mãe. Sim, já estou a caminho, Mila resmungou. Ela tentou não tropeçar no caminho e não derramar a água. Coloque aqui, ordenou Maria Helena, liberando espaço na antiga mesa de mogno. Mila colocou a bacia e saiu correndo. Quando voltou para a sala com uma toalha,
observou sua mãe colocar cuidadosamente o pequeno objeto na bacia. A menina estava visivelmente mais frágil do que imaginavam. Em circunstâncias normais, isso teria provocado uma explosão de raiva em Maria Helena, mas agora a mulher parecia estar segurando um vaso de porcelana de valor inestimável, tentando não quebrá-lo. Ela mergulhou a criança cuidadosamente na água morna. O bebê emitiu sons incríveis que lembravam risos e miados ao mesmo tempo. Mila estava parada na porta, confusa, sem saber o que fazer em seguida. "Mamãe, eu preciso chamar a polícia", ela finalmente disse, como se tivesse levado um choque elétrico. "Claro, filha, é necessário", respondeu a mãe de forma estranha, sem desviar o olhar do bebê. "Mas vamos cuidar dela primeiro. Mila, não fique aí parada. Vamos, depressa, pegue a toalha." Foi exatamente assim que Maria Helena disse enquanto enxugava cuidadosamente a criancinha. "Mãe, esquece isso por um segundo", gritou Mila, irritada. "O que você está fazendo? Não assuste a criança e chame logo a polícia." "Nós cuidaremos do bebê primeiro. Ela provavelmente está com fome." Como que para confirmar suas palavras, a criança começou a gritar histericamente. "O que é isso?" gritou Mila, assustada. "O que as crianças comem nessa idade? Quantos meses ela tem?" "Bem, ela parece ter uns 3 meses no máximo", afirmou categoricamente Maria Helena. "Então precisamos de leite, ou melhor, fórmula infantil. Vou fazer o pedido no serviço de entrega. Como vou saber o que é melhor? Não sei nada sobre isso. Tem avaliações na internet. Procure rapidamente." "Mãe, é melhor eu ir comprar pessoalmente. Não quero ficar aqui nessa situação." "Tudo bem, vá rapidinho então." Mila já tinha calçado os tênis e saído do apartamento. Atrás dela, ouviu: "Cuidado aí." Essas palavras surpreenderam mais do que a descoberta incomum. Maria Helena raramente demonstrava cuidado genuíno por ela. A garota preferia repreender e criticar. Sem esperar o elevador, Mila desceu as escadas correndo, pulou para dentro do carro e, com muita dificuldade, chegou ao hipermercado. Por uma ironia do destino, havia muitos carros nas ruas e eram 2 da manhã. Para onde estavam indo todas aquelas pessoas? O estacionamento estava lotado. Vagando pelos corredores comerciais, Mila não entendia para onde ir nem como encontrar o que precisava. Nenhum vendedor sequer estava à vista. De alguma forma, ela ainda encontrou as prateleiras com produtos infantis. Mas foi aí que os problemas começaram. Centenas de potes e caixas coloridas estavam dispostos nas prateleiras. Mila não fazia ideia do que comprar. Ao ver os rostinhos sorridentes das crianças nas embalagens, ela fez uma escolha a favor de uma marca que parecia confiável. A aparência do bebê bem alimentado e feliz na embalagem evocava alguma confiança. Pelo menos isso daria às crianças alguma garantia de que a comida era boa. Mila adivinhou que também precisava de fraldas e foi procurar no balcão apropriado. A situação se repetiu exatamente. Todo tipo de apetrecho infantil, cujo propósito ela nem sequer conhecia. Estava pensando em pegar também um elefante roxo enorme, com um olhar comovente e doce, quando finalmente voltou para casa com várias sacolas pesadas. Bem, o que demorou tanto? Maria Helena ficou indignada desde a porta. "Meu Deus, você comprou metade da loja. E o elefante por quê?" "Bem, achei que seria básico. Pelo menos eu trouxe fórmula infantil, fraldas e lenços umedecidos." Mila gesticulou amplamente em direção às sacolas enormes no canto. "Certo, vamos dar um jeito. Preciso alimentar o bebê e não quero discutir aqui." A próxima hora foi dedicada ao preparo da fórmula, alimentação e tentativa de acalmar a pequena. Quando finalmente o bebê adormeceu, ambas suspiraram de alívio. "Bem, o que vamos fazer com ela?" A mãe perguntou com esperança na voz. "Bem, precisamos reportar à polícia. Você entende que essa criança pertence a alguém? Provavelmente estão procurando por ela há muito tempo." "Você acredita nisso?" Maria Helena perguntou com ceticismo. "Pelo que parece, alguém colocou essa criatura indefesa em um saco e jogou nos arbustos. Não me faça rir. Você simplesmente não conhece a vida."
Alguns canalhas descartaram o próprio filho como se fosse lixo, sem nem se certificar de que alguém, pessoas normais, o encontrariam. Não, sabe, pessoas normais não fariam isso com uma criança. As circunstâncias variam. Bem, poderiam ao menos tê-lo levado para um abrigo ou algo assim. Não sei, mas não nos arbustos. Maria Helena estava visivelmente nervosa. Só mais um pouquinho e seria impossível pará-la. Mãe, se acalme. Mila tentou resolver a situação. Agora vou chamar a polícia e eles virão e vão dar um jeito. Maria Helena foi para a cozinha sem dizer uma palavra, chorando. Mila ligou e explicou brevemente a situação, recebendo como resposta um seco "espere". Na cozinha, a mãe estava parada junto à janela, fumando. Mãe, o que você está fazendo? Onde você conseguiu esse cigarro? Mila perguntou, sentindo o cheiro de fumaça. Ai, meu Deus, Mila, disse Maria Helena com a voz embargada. Mas você entende que esta criança agora não tem mãe? Sempre acreditei no destino. Nada nesta vida acontece por acaso. Acredite, eu tive oportunidades suficientes para me convencer disso. Até você talvez nem existisse se eu não tivesse conhecido o Marcelo. Se seu avô tivesse insistido em outra decisão, ou aquela ponte. Do que você está surpresa, Milana? Não importa, filha. Tudo isso é irrelevante. A única coisa que importa é que, neste momento, alguém no quarto ao lado está tendo sonhos maravilhosos, confiando em seus pais carinhosos. E, apesar do destino, ela sobreviveu. Foi você quem a encontrou depois da nossa conversa. Lembra do que discutimos? Se não tivéssemos brigado, você não teria saído e visto essa bolsa. Então fico até com medo de imaginar o que teria acontecido depois. Mãe, você realmente quer ficar com essa garota? Mesmo que em teoria seja muito difícil, não estou dizendo que já estamos praticando. Mas se você realmente quiser, podemos tentar. O vovô tem muitos contatos. Vamos encontrar alguém para negociar e formalizar tudo oficialmente. Isso definitivamente não é um problema. O problema está no seu coração, querida. Quantos gatinhos você trouxe para casa quando criança? Me lembre. Sim, e todos eles você exigiu sem piedade que eu devolvesse, disse Mila sarcasticamente. Com pessoas isso não acontece da mesma forma. Eu também sou um ser humano, mas não posso simplesmente trair essa garotinha. Ela ainda não entende nada. A garota ficou indignada. Talvez ela não entenda agora, mas ela vai sentir. Maria Helena se aproximou da filha e a abraçou. Quando a polícia chegou, o capitão Sérgio mordiscava cansado a tampa da caneta. Já era a quarta chamada e o turno mal começou. Ele murmurou. Não, estou dizendo que saí do apartamento. A entrada está completamente escura, não há ninguém no quintal. Estava no estacionamento e então ela apareceu. Fiquei mais 10 minutos sentada no carro pensando para onde ir. Ok, tem uma câmera no seu quintal? Sim, mas elas não olham para o estacionamento, Maria Helena interveio. No ano passado, os vidros do nosso carro foram quebrados e ainda não descobrimos quem foi o culpado. Vamos anotar assim mesmo, riu o policial. Assinem aqui, e quanto à criança? Não vou levá-la comigo agora. Posso abrir um processo. Entraremos em contato com as autoridades responsáveis pela tutela e então vocês podem decidir se querem procurar os pais ou uma nova família para ela. Dito isso, o policial foi embora, deixando a mulher sozinha com o problema. Já chega, filha. Vamos para a cama e amanhã veremos o que decidimos, disse Maria Helena com voz cansada. E assim começou uma nova vida para todas elas. Os 5 anos seguintes passaram como um sonho. Alice, como decidiram chamar a menina, transformou completamente a vida de Mila e Maria Helena. O avô Jorge resolveu a questão da adoção rapidamente. Graças às suas conexões, uma mulher solteira de meia idade pôde assumir a tutela de uma criança abandonada. Após 3 anos, Mila assinou os documentos pelos quais Alice foi oficialmente reconhecida como sua filha. Durante esses 5 anos, Mila mudou muito. Apesar de o bebê não ser seu filho biológico, ela se apaixonou perdidamente pela menina e não conseguia imaginar sua vida sem ela. Com a chegada de Alice, os conflitos com Maria Helena desapareceram. Mãe e filha pararam de discutir sobre netos e futuro.
O avô Jorge começou a visitá-las com frequência e a casa se encheu de risos e alegria. Agora Mila tinha finalmente encontrado um verdadeiro sentido para a vida. E o fato de não haver um homem amado por perto, bem, que importava, não era o ideal dos contos de fadas, mas era real e precioso. Mila nunca mentiu para a filha. Quando Alice perguntou sobre o paradeiro de seu pai, Mila simplesmente respondeu que ele não estava presente, mas que ela tinha uma mãe, uma avó e um bisavô maravilhoso que a amavam muito. Aquele dia de aniversário de 5 anos de Alice tinha sido planejado com cuidado. Mila tinha saído do trabalho mais cedo, enfrentando o olhar desaprovador de Ricardo Sérgio. "Milana, você nunca pede folga", ele tinha comentado surpreso. "Sim, mas hoje é o aniversário da minha filha e surgiram algumas circunstâncias", ela explicou. "Não precisa continuar, eu entendo, sou pai também, vá e aproveite." Mila levou Alice para o jardim de infância pela manhã e depois foi direto para os preparativos. Tinha que buscar o bolo na confeitaria, comprar os últimos presentes e decorar o apartamento. Marina, sua melhor amiga, tinha oferecido ajuda. Elas se encontraram no shopping, compraram balões e algumas coisinhas de última hora. "Vai chover, mas o tempo ainda está maravilhoso para o início de setembro", comentou Marina. "Será que eles nos enganaram com os balões de novo como da última vez?" Mila perguntou rindo. "Não, seu avô encomendou tudo com antecedência." "Ele também não esqueceu o problema do ano passado", respondeu Marina sorrindo. Era o apoio de Marina que ajudava Mila a se manter firme durante os momentos difíceis. Seu otimismo era contagioso e Mila agradecia por ter uma amiga como ela. "Ele precisa de uma esposa urgentemente", Marina comentou de repente. "Uma pessoa assim não pode ficar sozinha." "Que tipo de fantasia você está inventando?" Mila revirou os olhos. "Ah, não sei. Se eu não fosse casada, adoraria dar em cima dele." "Amiga, veja só, 2 pessoas felizes no mundo." "Estou só brincando, Mila. Bem, que tipo de destruidora de corações eu sou? Arrumei meu cabelo hoje, então pelo menos vou me sentir bonita por um tempinho." "Você está sempre linda, Marina. Estou falando a verdade." "Estou cansada, vamos para a praia no verão e eles te colocam em forma rapidinho." "Bem, sim, claro. E onde devo deixar as crianças? Com o Miguel? Prefiro ir para o espaço." Marina riu. As amigas estacionaram perto da confeitaria e depois de alguns minutos, Mila saiu carregando uma caixa enorme com um bolo perfumado. "E quanto ao jardim de infância?" perguntou Marina. "Sim, só queria que pudéssemos chegar lá mais rápido." Por sorte, quase não havia trânsito na estrada. Chegaram exatamente no momento em que as crianças saíam correndo para a rua. Uma figura minúscula de vestido branco se separou do grupo de crianças ao ver o carro azul brilhante de Mila. Mamãe, mamãe, olha o que me deram!" gritou a garota loira com os olhos enormes cheios de felicidade. Mila saltou do carro e correu em direção à menina, pegando-a nos braços e começando a beijá-la nas bochechas. "O que você está dizendo, minha querida?" Alice demonstrou orgulhosa uma pulseira de contas coloridas e um grosso pacote de cartões postais. "Veja aqui, da Helena, da Sabrina e de todos, inclusive da professora Marta", gabou-se a menina. "Todos são ótimos." "Vamos, querida, diga adeus aos seus amigos. Temos muitas coisas importantes para fazer." A festa foi um sucesso absoluto. A casa estava decorada com balões coloridos e bandeiras brilhantes. A mesa estava repleta de pratos deliciosos. Os convidados secretos se esconderam estrategicamente pela casa. Jorge, Maria Helena e os amiguinhos de Alice estavam todos lá. Quando Alice entrou na sala de estar e viu as guirlandas se acenderem como num conto de fadas, seus olhos brilharam de pura alegria. Feliz aniversário!" gritaram todos na festa. Alice, sem conseguir conter a emoção, correu para abraçar os presentes. A menina ficou encantada com os presentes, especialmente com a boneca que Mila havia comprado. Era aquela boneca específica que Alice tinha visto meses atrás em uma pequena loja de bonecas de grife, ficando ali parada,
fascinada e com medo de tocar. Alice nunca cresceu mimada. Mesmo quando algo a encantava, ela não pedia nada e não fazia birra nas lojas. Mila percebeu imediatamente pelo olhar da filha que a criança tinha ficado verdadeiramente encantada com aquela boneca, mas o preço era tão alto que nem mesmo ela, com seu salário de gerente, poderia comprar algo assim facilmente. Alice tinha se afastado do balcão, mas Mila decidiu que definitivamente daria aquela boneca à filha um dia. Alice brincava com suas amigas no tapete, separando os presentes, enquanto os adultos estavam sentados à mesa, discutindo os assuntos do dia. A hora se aproximava de tirar o bolo. Mila e Marina foram para a cozinha preparar tudo. "Por que ela só tem 5 anos?" perguntou Marina, meio brincando. 10 velas ficariam mais interessantes. As velas no seu bolo ficariam mais interessantes, brincou Mila. Chegou a hora de fazer os bolos sozinha. As mulheres riram. Marina logo faria 40 anos, geralmente não a data preferida das mulheres. De repente, o interfone tocou, interrompendo a conversa. "Quem está falando por esse interfone?" Mila se surpreendeu. "Ainda estamos esperando alguém?" Marina e sua amiga trocaram olhares. "Não, parece que todos já estão aqui." "Mamãe, ainda temos visitas!" gritou Alice, radiante da sala. "Agora vamos descobrir quem está lá", respondeu Mila. Mila atendeu o interfone que tocava insistentemente. "Sobre quem posso perguntar?" ela perguntou. Ficou em silêncio ao telefone por um longo tempo. A mulher estava prestes a desligar, mas de repente uma voz masculina respondeu. "Olá, desculpe incomodá-la tão tarde. Você está bem, Milana?" "Sim", respondeu cautelosamente. A mulher sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Nem sei por onde começar." O estranho hesitou. "Tenho algo para lhe dizer. Só não tenha medo, mas posso subir? Preciso falar com você urgentemente." "E com quem tenho a honra?" Mila continuou perplexa. "Veja, não somos conhecidos, mas preciso falar com você com urgência." "Deixe-me entrar. Conversaremos no patamar, não vou pedir para entrar no apartamento." Bem, depois de alguma hesitação, ela concordou. Mila nem sequer conseguia imaginar quem poderia ser o convidado indesejado. Ele sabia o nome dela e o apartamento. Só podia ser um novo vizinho, ou alguém ligado ao trabalho dela. "Quem está aí?" perguntou Maria Helena, que saiu para o corredor. "Mãe, vou sair por 5 minutos e já volto." "Aconteceu alguma coisa? Você parece confusa." "Não, está tudo bem. Só tive um imprevisto." Mila vestiu um cardigã e saiu pela porta. O homem já estava esperando no patamar. Parecia muito constrangido e estava visivelmente nervoso. "Olá", cumprimentou Mila. "Boa noite", respondeu ele sem jeito. Mila ficou em silêncio, esperando que ele explicasse. O visitante estava vestido de forma bastante decente, então ela ficou um pouco mais calma. "Como posso ajudar?" "Desculpe, estamos com visitas. Eu não gostaria de demorar." "Sim, entendi. Desculpe." Nem sei por onde começar. O estranho estava nervoso. "Veja bem, meu nome é André. Vim falar sobre sua filha." As palavras de André ecoaram como um trovão na mente de Mila. "O quê? Como assim, minha filha? Por que você se importa tanto?" ela perguntou, visivelmente agressiva. "Se acalme, Milana, não pense nada de ruim", disse André com um tom de voz um pouco mais confiante. "Veja bem, há 5 anos, você encontrou uma menina bem pequena em uma bolsa esportiva no estacionamento." "Isso aconteceu mesmo?" Mila sentiu como se uma corrente elétrica tivesse percorrido suas costas. Como esse homem sabia disso? "Você é da polícia?" ela perguntou de repente. "Não, não sou da polícia", disse André constrangido. "Então quem você é e o que quer?" Mila estava visivelmente nervosa. "Aquela menina é minha filha." A consciência de Mila pareceu voar para algum lugar distante. Ela ouviu como se alguém a chamasse pelo nome, mas não conseguiu responder. Quando Mila abriu os olhos, percebeu imediatamente que estava deitada na cama do quarto dela. Maria Helena estava ao seu lado, preocupada. "Graças a Deus, querida." "Bem, seu colega está à porta. Ele estava tocando o interfone e assustou todo mundo."
Você estava bebendo na cozinha ou algo assim? O que, mãe? Qual colega? O que você está dizendo? Não entendeu? Mila, este homem, André, parece que te carregou nos braços. Ele disse que você se sentiu mal. Os pensamentos de Mila gradualmente voltaram. Ela de repente pulou da cama. Mãe, onde está Alice? Com um olhar visivelmente alarmado, Mila perguntou. Todos já colocaram as crianças para dormir há muito tempo. Nos separamos. Você ficou inconsciente por mais de 1 hora. Graças a Deus o vovô estava aqui. Não precisamos chamar uma ambulância. Estávamos com tanto medo. Mãe, esse homem... Bem, esse André que me trouxe de volta... Mila tentou explicar. Ele foi embora. Pediu seu número de telefone. Eu também achei muito estranho vocês trabalharem juntos e ele não ter seu telefone. Não é muito agradável de certa forma. Deixa eu ligar para ele e pelo menos saber se é urgente ou não. Mila discou o número escrito com uma bela caligrafia no papel que Maria Helena lhe entregou. Assim que o telefone tocou, uma voz masculina animada atendeu. André parecia estar esperando por essa ligação. Andrei, olá, meu nome é Mila Nogueira, desculpe incomodar. Mamãe disse que você me pediu para entrar em contato. Mila, infelizmente te surpreendi com a notícia. Entendo perfeitamente como você se sente, André disse envergonhado. Escute, eu não sei quem você é. O que te fez decidir que eu sou a pessoa que você está procurando? Não vou deixar você invadir minha casa e tentar arruinar a vida da minha família. Milana, calma. Não desejo nada de ruim para você ou seus entes queridos. André tentou acalmar. Mas precisamos ter uma conversa normal. Só alguns minutos. Mila pensou por alguns segundos. Independentemente do que aquele homem dissesse, ela não iria embora facilmente. Mas ela também entendia que ele não a deixaria sozinha. Era necessário se encontrar e dizer tudo na cara dele. Quando você quer se encontrar, só não pense que vou te convidar para casa. Não, claro que não. Posso dirigir até qualquer lugar que você escolher. Então, quando você faz a pergunta, ela precisa ser decidida o mais rápido possível. Mila não ia adiar. Sim, e a mãe faria perguntas se ela começasse a agir de forma suspeita. Vamos nos encontrar amanhã às 3. Tem uma cafeteria colmeia no centro. Vamos nos encontrar lá. Anote o endereço. Não pense que você ouvirá algo novo de mim antes da reunião. A mulher desligou sem dar chance de André responder. Será que ele realmente pensa que vou entregar Alice para ele? Será possível aparecer assim depois de tantos anos? Como ele pode sequer imaginar isso? Mila não sabia o que André exigiria, mas imaginava o pior. Precisava urgentemente consultar alguém antes de encontrá-lo. O que ele poderia exigir legalmente? Ele estava definitivamente em desvantagem legal, mas a quem recorrer? A situação era bastante delicada. Não havia como ter uma conversa tranquila sobre isso com Maria Helena ou Jorge. Além disso, de alguma forma, ela não queria envolver ninguém próximo em uma situação tão difícil. Então, simplesmente procurou um advogado que não estivesse interessado emocionalmente na situação. Provavelmente, foi a melhor decisão que Mila tomou. Na manhã seguinte, Mila levou Alice para o jardim de infância e foi direto para o escritório de advocacia. A recepcionista a cumprimentou de forma preguiçosa. Mila conseguiu estudar todas as revistas que estavam sobre a mesa enquanto esperava. Entre! A secretária finalmente ganhou vida. A doutora Juliana está à sua espera. Mila entrou no escritório. Atrás de uma bela mesa polida, havia uma senhora sentada. Era impossível descrevê-la de outra forma. Naquele mesmo instante, Mila sentiu que ninguém a ofenderia ali. A presença da advogada teve um efeito calmante. Na verdade, André não tem direito algum, Juliana explicou, após ouvir toda a história. Especialmente se de repente começar a fazer exigências. Você pode até exigir pensão alimentícia dele. A advogada confirmou que, com relação aos direitos do pai biológico, não havia nada com que se preocupar no momento. Ainda faltava muito tempo para a reunião e Mila não sabia o que fazer consigo mesma. Por algum motivo, de repente, quis ir ao cinema.
A seleção de filmes não era muito diferente do usual. Ela nem se lembrava da última vez que tinha assistido a algo além de desenhos animados. Isso raramente acontecia, e já faziam pelo menos 10 anos desde a última vez. Estava namorando naquela época com um homem casado que adorava organizar esse tipo de programa. Lidando com as memórias incômodas, Mila pediu um ingresso aleatoriamente na bilheteria, comprou um balde enorme de pipoca e entrou na sala de exibição. Uma comédia romântica estava em cartaz. A trama mostrava as aventuras hilariantes de um pai de família azarado que no dia das festas de fim de ano não conseguia voltar para casa. Mila se sentiu como uma criança novamente. Por algumas horas, esqueceu de André, de sua família e até de si mesma. Quando o filme terminou, foi como se Mila tivesse sido jogada de volta à realidade. Ela não queria voltar aos problemas. Ainda chovia nas ruas e poças impressionantes já se formavam nas calçadas, nas quais flutuavam folhas amarelas. Nem pensar em caminhar, principalmente porque Mila não tinha guarda-chuva. Pensou em ligar para André e tentar resolver tudo mais cedo, mas o telefone estava fora de alcance. Desde que comecei a me dar prazer, posso fazer compras, pensou. Fazer compras sempre a animava, mas devido à sua agenda lotada, ela só ia aos shoppings quando precisava comprar algo para Alice. O espaço iluminado do centro comercial cativou Mila. Ela percorreu as lojas, uma após a outra. Nem percebeu como o tempo havia passado. Faltavam 20 minutos para o horário marcado da reunião. Após sair rapidamente do shopping, Mila jogou suas compras no porta-malas e dirigiu até a cafeteria. André já esperava. O homem estava sentado em uma mesa distante, com uma expressão tensa olhando para o celular. Mila respirou fundo e caminhou em direção a ele. "Boa tarde", cumprimentou ela, sentando-se. "Olá", respondeu André. "Vamos fazer o pedido?" "Eu mesma sou capaz de encomendar algo." Mila não ia ser educada, e principalmente não ia aceitar nada daquele homem. Ela pediu um café expresso duplo sem açúcar. "Vamos direto ao ponto. O que você queria?" Ela perguntou sem rodeios. "Na verdade, nada", declarou André de repente. "Como assim, nada?" Ela perguntou surpresa. "Você está interessado na garota que foi simplesmente abandonada como uma coisa desnecessária. E agora, como se nada tivesse acontecido, você se lembra dela? Você está em seu juízo perfeito." "Me perdoe, Milana. Deixe-me explicar tudo. Não estou reivindicando nada. Apenas queria saber como ela está." Mila avaliou seu interlocutor com um olhar crítico. Não entendia se ele era um tolo ou apenas estava fingindo. Por algum motivo, ela quis desesperadamente saber a história dele sobre Alice. E André começou a contar uma história que parecia saída de uma novela dramática, mas era absolutamente real. Ele falou sobre Letícia, sua esposa, uma artista talentosa que tinha o dom de pintar retratos extraordinários. Falou sobre a filha deles, Clara, e sobre como tudo desmoronou quando Letícia começou a ter problemas mentais graves após pintar o retrato de uma menina doente que acabou falecendo. A culpa consumiu Letícia, que desenvolveu transtornos psiquiátricos e, em um surto, abandonou a própria filha, acreditando que estava salvando-a de algum destino terrível. André tinha passado anos procurando pela filha. Letícia estava internada em uma clínica na Suíça e foi apenas recentemente, durante um breve momento de lucidez, que ela contou onde tinha deixado a bebê. André seguiu as pistas e chegou até Mila. "Eu não quero tirá-la de você", ele disse, com lágrimas nos olhos. "Ela é sua filha agora. Eu apenas queria saber que ela está bem, que ela está feliz, e talvez, se você permitir, poder vê-la de vez em quando." Mila ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo. Ela sentia pena de André, de tudo o que ele teve que passar. Será que tinha o direito de privá-lo da felicidade de conhecer a filha? "Sabe, André", ela começou sem jeito. "Vou ser sincera. Acredito em você e sinto muito por você. Mas não consigo tomar uma decisão dessas sozinha. Preciso consultar minha mãe. Se quiser, podemos ir juntos e explicar tudo para ela."
Quando Mila e André subiram ao apartamento, Maria Helena já estava à espera. A presença de um homem estranho acompanhando sua filha só podia significar uma coisa inesperada. Conheça André, o pai biológico de Alice, Mila disse sem rodeios. Maria Helena ficou boquiaberta de surpresa, olhando para a filha e depois para o estranho. Parece que foi você quem nos visitou ontem à noite, ela conseguiu dizer. Sim, André respondeu constrangido. Peço desculpas por uma aparição tão repentina e por tal notícia. Vamos para a cozinha. Vamos ouvir o que aconteceu com você, disse Maria Helena, recuperando a compostura. Sentado à mesa, André repetiu sua história. Maria Helena chorou. Sentiu pena de todos e resistiu internamente, recusando-se a aceitar a verdade facilmente. Mas, assim como sua filha, entendia que tudo o que André dizia era verdade. E o que você pretende fazer? Ela perguntou finalmente. Como pessoa, não posso negar-lhe a oportunidade de conhecer sua filha, mas também não posso traumatizar Alice. Você me permitiria fazer uma visita de vez em quando, se me apresentar a ela como um amigo da família? Respondeu André timidamente. Além disso, posso ajudar financeiramente, se vocês estiverem dispostas a aceitar. As mulheres trocaram olhares. Está bem. Maria Helena concordou finalmente. E como exatamente devo apresentá-lo? André Vieira. O homem respondeu sem hesitar. Maria Helena ficou surpresa. Vieira. Que sobrenome incomum. Para ela, esse sobrenome significava muito. Não parecia coincidência. Sim, respondeu André. É o sobrenome do meu pai. Você talvez já tenha ouvido falar dele. Ele é bem famoso, embora viva no exterior há muito tempo. O pianista Marcelo Vieira é originário daqui. Papai sempre dizia que esta cidade permaneceria para sempre em seu coração. Ao ouvir essas palavras, Maria Helena desviou o olhar. Lágrimas escorriam lentamente por suas bochechas. Só então ela percebeu a incrível semelhança deste homem com aquele que tinha tentado esquecer há tantos anos, mas ainda não conseguia apagá-lo do coração. Mãe, o que há de errado? Mila perguntou assustada, levantando-se da cadeira. Está tudo bem comigo, minha garota, ela sussurrou, enxugando as lágrimas com a ponta dos dedos. E naquele momento, Maria Helena compreendeu que o destino tinha um senso de humor peculiar. A neta que ela tanto desejava tinha chegado de uma forma totalmente inesperada, e através do filho do homem que um dia tinha partido e nunca mais voltou. Alice não era apenas a filha de Mila agora. Ela era sangue do sangue de Marcelo, neta do pianista que tinha roubado o coração de Maria Helena tantos anos atrás. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas para todos. André tornou-se uma presença constante na vida de Alice, apresentado como um amigo especial da família. A menina o adorou imediatamente, encantada com suas histórias e com a atenção carinhosa que ele dedicava a ela. Maria Helena, por sua vez, encontrou uma estranha paz ao perceber que, de certa forma, o ciclo tinha se fechado. A filha do filho de Marcelo estava sendo criada por sua própria filha. Não era o final de conto de fadas que ela tinha imaginado quando jovem, mas era algo melhor. Era real, imperfeito e profundamente humano. Mila observava tudo com uma mistura de emoções. Ela tinha ganhado não apenas uma filha, mas agora também um amigo em André, alguém que compartilhava o amor por aquela criança especial. E Alice? Ela simplesmente continuava sendo uma criança feliz, cercada por pessoas que a amavam incondicionalmente. O destino tinha um jeito peculiar de entrelaçar vidas, de corrigir erros do passado e de criar famílias onde menos se esperava. Aquela bolsa nos arbustos, que poderia ter sido o fim de uma história, acabou sendo o começo de algo maravilhoso. E enquanto Alice crescia cercada de amor e cuidados, todos aprenderam que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha, amor e compromisso. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção do início ao fim. Deixe seu gostei aqui embaixo, isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias incríveis para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem sobre família, destino
e segundas chances. E não esqueça de contar nos comentários o que mais te tocou nesta história. Foi a coragem de Mila em adotar Alice? A reviravolta do destino conectando André e Maria Helena através de Marcelo? Ou a força de uma família que se formou de maneira não convencional? Estou ansiosa para ler suas reflexões e experiências. Um grande abraço do fundo do coração e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção, reviravoltas e lições de vida que vão te fazer refletir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até breve.